The Sports Rio, sempre trazendo muita novidade, sempre com muita informação, com Vene Casagrande, com Lucas Pedrosa. Hoje tem a chegada do De La Cruz. Já a gente vai mostrar ao vivo o homem chegando no Rio de Janeiro, a maior contratação do futebol carioca esse ano, talvez a maior do Flamengo dos últimos anos, recentes, né? Depois da turma ali, Arrascaeta e Gabigol, talvez o De La Cruz seja a grande contratação do Flamengo nesses últimos anos. E o Flamengo se reapresentou ontem, o De La Cruz chega daqui a pouquinho, a gente vai mostrar. Teve despedida para o Everton Ribeiro nesta segunda-feira passada, lá no Ninho do Urubu. Vamos ver como foi então? Roda aí. Um 2024 de velhos conhecidos no Flamengo. Ainda sem a chegada de reforços, o rubro-negro se reapresentou no Ninho do Urubu com as principais peças do elenco principal. O técnico Tite conversou com o time antes das atividades, que foram focadas na parte física dos atletas. Os exames de pré-temporada são muito importantes para que a gente possa avaliar tanto a segurança dos atletas, para que eles possam performar ao longo do ano, quanto para indicadores de preparação física que podem ajudar a equipe de preparação física. O início da temporada está sendo agitado no Flamengo. Logo na primeira semana serão 4 treinos em período integral, em preparação para a estreia no Carioca contra o Audax em Manaus no dia 17 e para a viagem de pré-temporada nos Estados Unidos logo no dia seguinte. O primeiro dia de atividades também foi marcado por despedida. Everton Ribeiro, reforço do Bahia, foi até o CT e se despediu dos amigos. A camisa 7 será herdada por Luiz Araújo, que falou sobre a responsabilidade de substituir o ex-companheiro. Um ídolo. Um cara que eu sou fã, quando eu pude aprender muito com ele aqui no Flamengo, desejo muita sorte para ele no Bahia e pode ter certeza que eu vou honrar muito essa camisa. As peças são parecidas, mas o novo Flamengo começa a ganhar forma para mais uma temporada. Uma vez Flamengo. Vene Casagrande, esse retorno do Flamengo aos trabalhos, a turma se controlou aí nas férias, o pessoal chegou bem lá no Ninho do Urubu. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Flavinho, boa tarde, Lucas Pedrosa. Pois enfim, começando a pré-temporada do Flamengo, confesso que eu estava com saudade de falar muito de Flamengo. Saudade. E respondendo a sua pergunta, eu fiz essa pergunta a uma pessoa que acompanhou ali a reapresentação dos jogadores, porque esse primeiro dia é normal, uma série de exames, e a boa notícia, eu vou usar a palavra que essa pessoa usou na conversa comigo. Ninguém se reapresentou largado. Largado entre aspas, o que isso quer dizer? Muito acima do peso, ou fisicamente falando, muito mal, ninguém se reapresentou assim. É óbvio que quando os jogadores se reapresentam depois de um longo período de férias, você precisa fazer um equilíbrio da massa muscular, do percentual de gordura, mas a boa notícia é que os jogadores se apresentaram muito bem fisicamente falando, ou seja, a cartilha passada pelo departamento médico, pelo departamento de futebol, ao elenco rubro-negro, pelo visto foi seguida, eles curtiram bastante as férias, a gente pôde ver o noticiário aí, muitos jogadores curtindo praia, o Gabigol jogando altinha no Rio de Janeiro, mas não deixaram de curtir, mas também pensaram na boa saúde, na parte física e se reapresentaram muito bem, minimizando aí os problemas ou até mesmo o prejuízo depois desse longo período inativos. Lucas Pedrosa, que diferença desse início de temporada para o ano passado, aquela confusão que foi 50 dias de férias para os caras do Flamengo, e aí tinha um Mundial para acontecer, depois foi uma bagunça, deu tudo errado, troca de técnico. Esse ano parece que está seguindo a cartilha. Tudo bonitinho, os jogadores seguindo a cartilha das férias, que eles recebem também. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Vinique. Boa tarde, Vene, galera de casa. Isso também tem muito a ver com o futebol atual, né, Vinique? Eu acho que o atleta que se preza, que joga no clube como o Flamengo, se ele se reapresenta em um nível abaixo dos seus concorrentes, no caso, porque são companheiros, mas ao mesmo tempo concorrentes para jogar, ele dá um tiro no pé, cara. A verdade é, se o cara não se cuida nas férias, ele vai chegar, ele vai se preparar, ele vai demorar 15, 20 dias depois dos seus companheiros que estão bem fisicamente e a disputar essa titularidade num time como o Tite, que preza muito por esse trabalho sério, ele vai ficar para trás. Então, eu acho que isso é reflexo do Tite, isso é reflexo de cada atleta também. Hoje o futebol atual pede uma intensidade enorme. Se você fica um mês sem fazer nada, o seu corpo responde na hora, no mês seguinte. Então, eu acho que esses atletas estão entendendo isso. E para mim, a melhor decisão do Tite e também do Flamengo foi ter conseguido fazer essa contratação antes da temporada acabar. Porque hoje o Tite já tem um planejamento, um mapeamento completo do que ele tem que fazer. E isso, obviamente, vai ajudar muito o Flamengo na temporada. E será que o Tite já sabe quem vai ser o novo capitão do Flamengo? Isso o Tite vai ter que resolver. Para quem que vai a abraçadeira? A gente colocou isso na enquete, tá ali, ó, pessoal. Enquete do SBT Esportes Rio. Quem deve ser o capitão do Flamengo nessa temporada? O Gabigol está com 21,6%.
É um líder, botou muitas vezes a braçadeira, só que a gente não sabe se vai ser titular, né, Vini? Bruno Henrique está com 9%, Gerson, bem votado, e o Arrascaeta está ganhando essa enquete. E aí, Vini, em quem você vota? Bom, dentre essas opções aí, eu votaria no Gerson. Eu vou partir do princípio que o Gabigol, ele também não deve ser titular nesse começo de temporada, imagino eu. Também não acho que tenha postura de capitão, porque eu acho que o capitão vai além das 4 linhas. A postura também fora de campo conta muito, e a gente sabe que o Gabigol ele tem algumas atitudes que muita gente não gosta, a verdade é essa. E eu acho que o capitão, em muitos momentos, ele tem que chamar a responsabilidade em entrevista coletiva, por exemplo, justificar uma derrota do Flamengo, e eu acho que o Gerson tem esse perfil. Nada contra os outros. Eu acho que o Arrascaeta seria um líder técnico, como era o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro não era um perfil de capitão de chamar a responsabilidade, de dar entrevistas justificando algumas derrotas e fracassos. O Gerson, ele tem esse perfil. Então, dentre essas 4 opções aí, eu votaria no Gerson. Você fica com quem, Pedrosa, para quem você passa a braçadeira do Flamengo? Pelo que eu me recordo, assim, pela hierarquia, o Gabigol era, junto com o Felipe Luiz, com o próprio Bruno Henrique, muitas vezes eles eram os outros capitães, né? Na ausência do Everton Ribeiro. Então eu acho que eles vão continuar mantendo essa hierarquia aí de Gabigol, só que ao mesmo tempo você não sabe se o Gabigol vai ser titular ou se ele vai ser reserva. Então, partindo do princípio que o Gerson é o titular do Tite, e eu não vejo o Gerson sendo banco nessa equipe do Tite, eu também escolheria o Gerson. Cadê? A gente tem aquela artezinha, o Paquito, quem vai ser o capitão? Bom, vamos colocar aqui, ficou tão bacana, tão bonito. Gabigol, a gente acrescentou o Fabrício Bruno aqui, mais uma opção. O que o não Bruno é um Henrique, absurdo. Arrascaeta e o Gerson. O que chamou a atenção foi que com o Tite, nos 12 jogos que o Tite comandou na reta final do Campeonato Brasileiro, 12 jogos, a gente fez lá a conta, né? O Gerson pegou a braçadeira 5 vezes, o Bruno Henrique 4, o Arrascaeta 1 vez dessa turma aí. O Fabrício Bruno não chegou a pegar a braçadeira em nenhum jogo, o Gabigol também não, mas ficou no banco. Então a gente já imagina que o Tite não vê muito o Fabrício Bruno com esse perfil. Eu acho que o Tite pode levar em consideração exatamente o que o Pedrosa acabou de mencionar, hierarquia. E de fato o Fabrício Bruno, dentre essas opções, foi o último a chegar ao elenco. Mas, se eu pudesse escolher, repito, eu escolheria o Gerson. E o Arrascaeta, para mim, é um líder técnico. Quando você quiser falar de liderança técnica, eu acho que o Arrascaeta é o mesmo perfil do Everton Ribeiro. E o Gerson segue o perfil do que foi o Diego Ribas, por exemplo. Um cara que chama responsabilidade, que cobra no vestiário. Então, dentre essas opções aí, levando em consideração também titularidade, a gente não sabe se o Bruno Henrique será titular nesse time do Flamengo, não terminou a temporada sendo titular. Então, dentre essas opções, repito, votaria no Gerson. Lembrando, daqui a pouco tem a chegada do De La Cruz, o grande reforço do Flamengo para essa temporada. Acho que até agora é o principal reforço do futebol carioca. Não sei se Pedrosa concorda. Concordo. Vai concordar, né? Acho que é disparada a grande, talvez até do futebol brasileiro, se a gente pensar aqui, o De La Cruz talvez seja o principal reforço nesse início de temporada entre todos os clubes brasileiros. A gente está vendo aí, ele mostrou a camisa 12, né? Tem essa dúvida também. O Vene chegou a falar que poderia ser a 7. O Luiz Araújo ontem mostrou que ele vai ser um novo camisa 7. E a escolha foi por hierarquia também, Ribeiro. o Flavinho. Tem essa questão de hierarquia, de tempo de casa. Tempo de casa, o Luiz Araújo gostaria de usar a 7, então, entre aspas, pediu para usar a 7. Então, o De La Cruz acabando de chegar, teoricamente, ele não teria o poder de chegar para o Luiz Araújo e falar, me dá a 7. Mas, de fato, a 7 seria do De La Cruz, mas passaram para o Luiz Araújo, que não é nenhum problema. Eu vi muita gente reclamando disso, criar problema em cima de número de camisa é demais para mim. Se xingar jogador por causa de número de camisa é demais para mim. Isso aí, na boa, não é nem para entrar no debate. Óbvio que poderia ser uma ação de marketing, porque o De La Cruz já usou a 7. Ele usa a 7, se não me engano, na seleção uruguaia. No Uruguai 7, no River jogava com a 11. Poderia ser assim, mas se o Luiz Araújo gostaria de usar a 7, eu não vejo nenhum problema. Mas a escolha foi justamente por hierarquia, por tempo de casa. Você acha que vai ser difícil nesse início, agora, no futebol brasileiro, uma contratação superar o De La Cruz, Pedrosa? Eu estou esquecendo de alguém, alguma sondagem, alguém que pode chegar com mais badalado que o De La Cruz? Eu estava até conversando com o Vene aqui, tem um jogador muito interessante, que é o Rafael Borré, que o Internacional tá interessado, é um baita de um jogador, acho que é de um nível muito parecido com o De La Cruz, assim, já fez uma história bonita lá no Frankfurt, na Europa, mas realmente, assim, não tem nada que você fale assim, meu Deus, vai ser muito maior do que isso. Não acredito nesse tipo de situação. Para mim é um baita de um jogador de Copa do Mundo. Vai ser muito importante porque faz essas 3 funções de meio campo e pode fazer também o lado em uma eventual possibilidade. Então, o torcedor do Flamengo tem todos os motivos para estar empolgado, para estar com
feliz com essa grana do De La Cruz. E sobre essa questão do número, pra mim, quem faz o número é o atleta. Se ele jogar muito com a 12 vai ser vendida pra caramba. Se ele jogar muito com a 99 vai ser vendida pra caramba. Verdade. Então, eu acho que isso é uma bobeira também. E pior ainda é alguém criticar o Luiz Araújo por ter escolhido a 7. Que eu vi quando o Luiz Araújo anunciou lá com a camisa. Não, poxa, o marketing do Flamengo, isso, pelo amor de Deus, gente. Quem faz o número da camisa é o atleta. Ponto. O Dedé, quando jogou no Vasco, em 2011, sabe qual camisa ele utilizava? A 26. O que mais você via naquele ano ali era gente com a camisa do Dedé com o número 26. Porque quem faz é o atleta. É porque você estava de férias, mas a gente debateu aqui quando a Arrascaeta disse que prometeram a 10 para ele e acabaram não dando a 10, o tempo passou e, enfim, com a 14, ele seguiu, tá tudo bem. Normalmente. Aí ele pegou a 14 e tá aí sendo um dos principais jogadores, se não o principal jogador do Flamengo. Exato. O número não quer dizer absolutamente nada. A verdade é essa. A 14 por causa do sucesso do Arrascaeta. Daqui a pouco a gente vai mostrar a chegada do De La Cruz. Está de olho, esperando o craque tentar lá no aeroporto pra gente mostrar esse Aeroflá para receber o craque uruguaio. Enquanto isso, a gente fala do Vasco, então o elenco